Venâncio Mondlane burlou ao povo cerca de 400 milhões de meticais. É isso aí que vocês estão a ouvir. Na verdade, quem diz isso não sou eu, é o Magaia. E neste vídeo nós vamos comentar em torno daquilo que ele disse. Governar não é falar. Governar não é marchar. Governar é resolver problemas. Nós podemos ver que ele já começa a cometer um erro gigantesco. Ele diz que governar é resolver problemas. Essa crítica era dirigida contra Venâncio Mondlane. Olha, como é que Venâncio Mondlane vai resolver os problemas se ele não é um estadista? Ele não é o chefe do Estado. Os problemas que ele se refere, quem deve resolver agora é Daniel Chapo e não Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane teria que tomar o poder para poder resolver os problemas do povo. Por onde é que foi o dinheiro da condição da bandeira? Que mais de 10 milhões de moçambicanos foram contribuindo. Ele volta a cair terrivelmente. Não sei onde ele buscou essa mentira de que cerca de 10 milhões de pessoas contribuíram. Ouve lá, Venâncio Mondlane, segundo o Conselho Constitucional, foi votado por cerca de 1.500.000 pessoas. E ele fala de 10 milhões. Onde buscou esses 10 milhões? Não existe nenhum dado matemático que ele trouxe para convencer as pessoas. Nós, como povo moçambicano, não podemos continuar a acreditar numa coisa sem análise, sem base, sem dados, sem nada. Apenas uma pessoa sai e começa a vomitar certas palavras e acredita que todos nós vamos continuar a cair nas mentiras da velha história, que são contadas só para o boi dormir. É preciso termos atenção. Onde é que foi o dinheiro da Eu bandeira? estou a ir ainda na linha de pensamento que vale. Atenção. Ok. A minha pergunta é: quem nos garante a nós que se Venâncio hoje Entrar no poder. estivesse a dirigir o país, seria tão reto, tão castil, tão perfeito quanto ele parece ser? Essa justificativa de que todos são iguais é uma velha história, é uma manipulação pela qual os moçambicanos passaram por muitos anos. É uma lavagem cerebral para poder tornar você politicamente inativo. É para você deixar o Partido Frelimo. Você não vai falar nada, não importa quantos crimes, quantos sequestros, quantos desvios de fundos, não importa o que acontece, você não vai falar nada, pois acredita que todo mundo é igual. A situação do Níger, a situação de Mali, a situação de Burkina Faso, Ibrahim Traoré e os outros presidentes do Sahel, que são pessoas que estão a desenvolver os seus países, mostra que sim, sempre existe num país uma pessoa diferente. Só que os regimes dos países democráticos nunca permitem que essas pessoas cheguem no poder. Nós podemos analisar que Venâncio Mondlane, em todos os partidos que passou, mostrou o quanto esses partidos eram frágeis, o quanto esses partidos eram interesseiros. Podemos também perceber que ele trabalhou em diferentes sítios, como STV e BIM. No BIM trabalhou como analista financeiro e não tem histórico negativo, não está na lista negra em todos esses sítios. Politicamente e eticamente, ele comportou-se muito bem. Se não fosse por isso, ele não estaria nos lugares em que está agora. Também temos que lembrar que ele deixou de trabalhar num lugar onde recebia altos valores para ser um deputado na Assembleia da República, a pedido de Afonso da Câmara, onde ele recebia baixos valores. E, gente, nós podemos perceber que o homem é tão inteligente que poderia trabalhar em qualquer sítio. E não só, tenta fazer uma balança. Se é uma pessoa tão inteligente assim, e como disse, já acusou publicamente o antigo ministro da Agricultura de ter o aliciado, não será mais fácil aceitar o aliciamento da Frelimo do que roubar um povo numa coisa tão evidente? Não faz sentido, não é verdade? Fred, faz uma conta comigo. Em 10 milhões de moçambicanos que mandem 40 meticais para aquelas contas que foram disponibilizadas, são 400 milhões de meticais que iam cair numa conta de um indivíduo. De novo, ele volta a cair terrivelmente. Há pessoas que me assistem agora, eu acredito que existem pessoas que enviaram dinheiro para a Forquilha. Quando vocês enviaram para a Forquilha, quais eram os valores que vocês enviavam? Eu tive acesso a muitos confirmados de pessoas que enviaram dinheiro para a Forquilha. Era cerca de 1 metical a 10 metical. Também imagina, no momento em que Venâncio Mondlane disponibilizou as contas para poder receber os valores, lembramos nós que era uma época de manifestação. Quem estava a trabalhar naquele tempo? Quem tinha dinheiro naquele tempo para enviar para um indivíduo cerca de 40 meticais? Não faz sentido. E as contas dele é 10 milhões de pessoas que ele disse que enviaram dinheiro, com 40 que ele disse que é o valor
Pelo menos o que me parece é o valor mínimo das pessoas que enviaram. Logo dá 400 milhões. Temos que lembrar que ele não apresenta nenhum dado que digamos, o leva a essas estimativas. Essas estimativas são ilógicas, são irreais, pois, como eu disse no início, não temos nós cerca de 10 milhões de pessoas que apoiam o Venâncio Mondlane no país. Pode haver pessoas que acreditam nele, mas pessoas que o apoiam, que enviam dinheiro para ele, são realmente muito poucos. E nós sabemos disso. Nós podemos ver a última vez que Denis Tivane pedia para as pessoas contribuírem para pagar, para reabilitar a esquadra que foi queimada. Poucas pessoas contribuíram para aquilo ali. Isso depois da manifestação. Imagina dentro da manifestação. Quantas pessoas contribuiriam mesmo? Quem na manifestação tinha 40 meticais no M-Pesa? Ou quantas pessoas? Há pessoas que têm, mas quantas pessoas tinham naquele tempo? Moçambique, nos últimos 10 anos, registrou pobreza de cerca de 46 a 65%. O que significa que cerca de 23 milhões de moçambicanos são pobres e pobres de verdade. Onde ele busca os 10 milhões? Não faz nenhum sentido o que está a dizer. Como eu disse, os dados disponíveis agora, pelos valores enviados ao Forquilha e também pelos valores enviados a Denis Tivane, é cerca de 1 metical, 6 meticais, 10 meticais, e eu nunca vi um dado de 40 meticais. Isso é ilógico, é irreal, é falso. Porque o povo, quando está lá em casa, vê as lives, vê aquela coisa toda. O povo não questiona. Não se pode, desculpa lá dizer isto, Fred, mas Moçambique, na sua maioria, é formado por pessoas que não têm acesso à informação credível ou à formação. Então as pessoas seguem populismo. Olha, até neste ponto é que ele está certo. As pessoas seguem o populismo, ou seja, gostam de emoção, gostam de sensacionalismo. Se você ver, a maior parte de thumbnails de muitos vídeos aqui no YouTube são sensacionalistas. As pessoas assistem por causa do sensacionalismo, da emoção que criam. Não estão para análises críticas, não estão para justificação lógica, racional. Ele está certo, as pessoas não têm essa capacidade de questionar, a habilidade de estudar um assunto muito antes de acreditar. Isso é fato. Mas uma coisa tem que ser observada aqui. A falta de formação das pessoas não significa que todas elas não têm capacidade de compreender as coisas. Isso não é uma justificativa para justificar o porquê as pessoas enviaram dinheiro ou porque ele mente sobre 10 milhões de pessoas ou sobre 40 meticais, um valor mínimo enviado ao Venâncio Mondlane. 40 meticais vezes 10 milhões De quê? De pessoas? de habitantes, mínimo, que seriam talvez os apoiantes, ou mais. Ainda que digamos 32 milhões de pessoas. São mais de 400 milhões de meticais. Mês! Para quê? Para fazer o quê? Para ir aonde? Por isso é que dei um exemplo do dinheiro da bandeira que já foi enviado e não temos resultado, não temos nenhuma auditoria sobre esse dinheiro. E se eu disser assim, hoje estou a pedir ajuda para... mandem dinheiro para a minha conta, eu quero uma ajuda para ajudar o Fred, no gesso do Fred. Vamos dar um exemplo. Segval manda para aí 100 meticais, 100 meticais, 100 meticais. E todos os meus seguidores mandam 100 meticais. Mas o teu gesso talvez só custa 1000 meticais. O resto do dinheiro para onde é que vai? Quem auditou? Qual é que é a finalidade? Então a minha pergunta é, se eu não estou a ser fiel no pouco, antes de ser presidente, antes de ser colocado naquele lugar, será que quando eu chegar a esse nível de presidência, vou ser tão fiel quanto eu estava a cobrar ao meu oponente para ser? É para refletirmos. O Magaia é incrível. O exemplo que ele dá é absolutamente bosta, de 100 meticais, e depois diz o resto do valor para onde vai, porque o gesso pode custar 1000 meticais. Venâncio Mondlane disse que o dinheiro seria cerca de 300 mil. Ele tinha um valor marcado para isso. Caso o dinheiro seja a mais, isso não seria problema. Afinal, os que enviam dinheiro são seus apoiantes. E ninguém fora dos seus apoiantes tem esta legitimidade de questionar isso. Porque os apoiantes sabem muito bem que o valor nunca vai ser exato, vai ser a mais. E Venâncio Mondlane é uma pessoa que na época estava a fugir, sair de país para país. É claro que ele precisava, tinha suas contas bloqueadas, precisava de dinheiro para locomoção, para sustentar os vídeos que ele enviava. Ficou doente, apanhou malária em Nigéria, precisava de tratamentos em Catar. É claro que ele precisava de mais dinheiro. Portanto, não faz sentido perguntar onde está a auditoria, quem auditorou esse dinheiro, o valor a mais é feito para quê? Quantas viagens Venâncio Mondlane, agora que voltou, já fez? Muitas viagens. Teve suas contas bloqueadas, mas o homem continua tentando fazer as coisas, mesmo depois de ver tudo isso. Estás a compreender? Então,
O que ele está a fazer, ele é uma coletânea de críticas que não fazem sentido, que não tem base, nem sequer uma suposição. Ele trata aquilo como se fosse uma certeza, sendo que não há dados científicos para justificar. E olha só, ele diz que as pessoas não têm acesso à informação e a uma formação. Olha, se ele tem informação, por que não diz qual é a fonte para os 10 milhões de pessoas que enviaram? Ou para os 2 milhões, por último, que ele disse? Se ele é uma pessoa com formação. Por que não diz para nós se 40 meticais é média, é o mínimo, é máximo dos valores enviados? Porque não disse isso. É uma coisa que para fazer matemática, fazer estimativas, sempre tem que dizer para as coisas. Ou é mínimo, ou é média, ou máxima. O valor usado. E não só qual é a confirmação que ele pode nos dar em texto, em mensagem, um screenshot que possa nos mostrar um número significativo de confirmações com 40 meticais para que haja legitimidade por parte dele de usar 40 meticais como base para poder fazer essa matemática. Porque se a matemática usarmos 2 milhões, usarmos 1 metical ou 2 milhões, 6 meticais, o valor baixa consideravelmente para cerca de 10 milhões ou menos. Cerca de 10 milhões, pode ser 12, 10, 8, não sei, uma coisa do tipo. Portanto, o que ele está a dizer está cada vez mais contraditório, cada vez mais fora de lógica, não faz nenhum sentido.